Nós somos os discentes Antônio Eduardo, Fabiana Monteiro, Jonas Coelho e Mayra Eduarda, que iremos abordar o assunto sobre sistema reprodutor feminino. Começando com o desenvolvimento do sistema genital, o sexo de um embrião é determinado na fertilização pelo tipo espermatozoide, X ou Y, que fertiliza o oócito. Nesse trabalho, nós falaremos especialmente do cromossomo X. O desenvolvimento das características sexuais, ela se dá início a partir da sétima semana. Antes disso, as características morfológicas, elas não começam a se desenvolver. Os primeiros sistemas genitais nos dois sexos são semelhantes. Portanto, o período inicial do desenvolvimento genital é um estágio indiferenciado do sistema sexual. Antes de adentrar um pouco mais sobre o assunto, interessante falar um pouco sobre essa imagem. Na imagem A, nós temos o embrião e suas estruturas são a vesícula umbilical, o alantoide, o broto utérico, o blasterna metanéfrico, as células germinativas primordiais, o primórdio da gônada e o mesonéfro. Essa imagem ela representa um esboço de um embrião de 5 semanas, ilustrando a migração das células germinativas primordiais da vesícula umbilical para o embrião. Na imagem B, nós temos a estrutura aorta, o ducto mesonéfrico, as células germinativas primordiais, o mesentério dorsal, a crista do gonadal e o ducto paramesonéfrico. Nessa imagem, nós temos um corte transversal mostrando o primórdio das glândulas suprarrenais, as cristas gonadais e a migração das células germinativas primordiais nas gônadas em desenvolvimento. Na imagem C, nós temos as estruturas: mesentério do intestino primitivo posterior, o cordão gonadal no córtex, medula do testículo ou ovário, túbulo mesonéfrico e ducto mesonéfrico. Nessa imagem, nós temos um corte transversal de um embrião de 6 semanas mostrando os cordões gonadais. Na imagem D, nós temos as seguintes estruturas: o mesentério urogenital, o ducto paramesonéfrico, as células germinativas primordiais, intestino primitivo posterior e o mesênquima. E nessa imagem nós temos um corte semelhante no estágio posterior, mostrando as gônadas indiferenciadas e os ductos paramesonéfricos. Desenvolvimento do sistema genital. Adentrando mais sobre o desenvolvimento das gônadas. As gônadas são os órgãos que produzem as células sexuais. Nesse caso, são os ovários que produzem os oócitos. As gônadas, elas derivam de 3 fontes: o mesotélio, o epitélio mesodérmico, que reveste a parede posterior do abdômen, o mesênquima subjacente, tecido conjuntivo embrionário, as células germinativas primitivas, primeiras células sexuais diferenciadas. Os estágios iniciais do desenvolvimento durante a 5ª semana, quando ocorre uma área espessa de mesotélio que se desenvolve no lado medial mesonéfrico, o primórdio do rim permanente. A proliferação desse epitélio e do mesênquima subjacente produz uma protuberância no lado medial do mesonéfrio, a crista gonadal. Os cordões gonadais, eles se desenvolvem a partir dessa protuberância chamada crista gonadal. Nesse estágio, as gônadas consistem em um córtex externo e a medula interna. O papel de fatores genéticos e moleculares é importante frisar a importância de genes como FOG2, WT1 e NR5A1, que são necessários para o desenvolvimento das gônadas bipotenciais.
Falando sobre as células primitivas, elas surgem como progenitora das células sexuais e são grandes e esféricas, identificadas aproximadamente 24 dias após a fertilização, próxima à origem da alantoide. Durante o dobramento do embrião, a parte dorsal da vesícula umbilical ela é incorporada ao embrião. Quando isso ocorre, as células germinativas primitivas elas migram ao longo do mesentério dorsal, do intestino primitivo posterior, para as cristas gonadais. Durante a sexta semana, as células germinativas primitivas elas entram no mesênquima subjacente e são incorporadas aos cordões gonadais. Com isso, ocorre uma migração de células germinativas primitivas, que são reguladas pelos genes Stella, Fragilis e BMP-4. Falando sobre a determinação do sexo, ela depende da fertilização do óvulo portador do cromossomo X pelo espermatozoide portador do cromossomo X ou pelo portador do cromossomo Y. Nesse caso, falando sobre o sistema reprodutor feminino, será necessário 2 cromossomos X. Inúmeros genes e regiões do cromossomo X têm papéis especiais na determinação do sexo. E antes da sétima semana, as gônadas dos dois sexos são idênticas em aparência e são chamadas de gônadas indiferenciadas. Com isso, consequentemente, o tipo do conjunto cromossômico sexual estabelecido durante a fertilização do óvulo determina o tipo de gônada que se diferencia da gônada indiferenciada. O tipo de gônada determina o tipo de diferenciação sexual que ocorre nos ductos genitais e na genitália externa. Essa imagem ela é uma foto micrográfica de um corte transversal do abdômen de um embrião de aproximadamente 40 dias, mostrando a crista gonadal, que se tornará um testículo ou um ovário, dependendo do cromossomo sexual. A maior parte da gônada em desenvolvimento ela é composta do mesênquima derivado do epitélio celômico da crista gonadal. As grandes células redondas na gônada são as células germinativas primordiais. Falando sobre o desenvolvimento dos ovários, nos embriões femininos, o desenvolvimento gonadal ele ocorre de maneira lenta. Os ovários não são identificados histologicamente até aproximadamente a 10ª semana. Os cordões gonadais eles não são proeminentes no ovário em desenvolvimento, mas eles se estendem na medula e formam uma rede ovária rudimentar. Essa rede de canais e os cordões gonadais normalmente degeneram e desaparecem. Com a formação dos folículos primitivos, que ocorrem por volta da 16ª semana, os cordões eles se transformam em folículos primários. E cada folículo contém um ogônio, cercado por células foliculares. Após o nascimento, não há mais a formação de ogônios. Embora muitos ogônios eles se degenerem antes do nascimento, os quase 2 milhões que permanecem, eles aumentam para tornar-se os oócitos primários. Após o nascimento, o epitélio superficial do ovário ele se achata em uma camada de células contínuas ao mesotélio do peritônio do ovário, onde os vasos e nervos entram ou saem. O epitélio superficial ele se separa dos folículos do córtex por uma fina cápsula fibrosa, a túnica albugínea. Como os ovários se separam do mesonefro em regressão, eles são suspensos pelo mesentélio, ou denominado mesovário. Desenvolvimento dos ductos genitais.
Durante a quinta, sexta semana, o sistema genital está em estado indiferenciado e dois pares de ductos genitais estão presentes, que são os ductos mesonéfricos, que são os ductos de Wolff, que desempenham uma parte importante no desenvolvimento do sistema genital masculino, e os ductos paramesonéfricos, os ductos millerianos, que têm papel predominante no desenvolvimento do sistema genital feminino. Os ductos paramesonéfricos desenvolvem-se lateralmente às gônadas e os ductos mesonéfricos de cada lado da inervação longitudinal do mesotélio, nas faces laterais dos mesonéfros, os rins primitivos. As margens desses sulcos aproximam-se e unem-se para formar os ductos paramesonéfricos. As extremidades cranianas desses ductos abrem-se na cavidade peritoneal. Caudalmente, os ductos paramesonéfricos seguem paralelo aos ductos mesonéfricos e atingem a futura região pélvica do embrião. Nesse local, eles cruzam ventralmente os ductos mesonéfricos, aproximam-se um do lado do outro no plano mediano e se unem para formar o primórdio urogenital em forma de Y. Essa estrutura tubular projeta-se na parede dorsal do seio urogenital e produz uma elevação do túbulo sinusal. Aqui é um corte do ovário de uma recém-nascida, que ela morreu com mais ou menos 14 dias, e a gente pode observar nesse ovário um número muito grande de ócitos primários e nesse ovário. Desenvolvimento dos ductos e das glândulas genitais femininas. Os ductos mesonéfricos dos embriões femininos regridem por causa da ausência de testosterona. Apenas alguns resquícios não funcionais persistem. Os ductos paramesonéfricos desenvolvem-se devido à ausência do RAM. Mais tarde, estrogênios produzidos pelos ovários maternos e pela placenta estimulam o desenvolvimento da tuba uterina, do útero e da parte superior da vagina. Os ductos paramesonéfricos formam a maior parte do sistema genital feminino. As tubas uterinas desenvolvem-se a partir das partes cranianas não fusionadas desses ductos. As partes caudais fusionadas dos ductos paramesonéfricos formam o primórdio urovaginal, que origina o útero e a parte superior da vagina. O estroma endometrial e o miométrio derivam-se do mesênquima esplânico. O desenvolvimento uterino é regulado pelo gene homebox HOXA10. A fusão dos ductos paramesonéfricos também forma uma prega peritoneal, que se transforma no ligamento largo e formam dois compartimentos peritoneais, a escavação retrouterina e a escavação vesículo-uterina. Ao longo dos lados do útero, entre as camadas do ligamento largo, o mesênquima prolifera e se diferencia em tecido muscular ou paramétrio, que é composto pelo tecido conjuntivo frouxo e músculo liso. As protuberâncias da uretra do mesênquima adjacente formam as glândulas uretrais, secretoras de muco bilateral, e as glândulas parauretrais bilaterais. As protuberâncias do seio urogenital formam as glândulas vestibulares maiores no terço inferior dos grandes lábios. Essas glândulas tubuloalveolares também secretam muco e são homólogas às glândulas bulbouretrais nos homens. Desenvolvimento da vagina. Bom, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do ímen e os resquícios dos ductos genitais embrionários. Bom, o ímen ele é uma membrana que separa o lúmen da vagina da cavidade do seio urovaginal durante o desenvolvimento fetal. É formado pela invaginação da parede posterior do seio urovaginal devido à expansão da extremidade caudal da vagina durante o período perinatal. O ímen geralmente se rompe deixando uma pequena abertura e pode permanecer como uma dobra delgada da mucosa dentro da hóstia da vagina.
Vou falar também agora sobre a origem da parede fibromuscular. A parede fibromuscular da vagina desenvolve-se a partir do mesenquima adjacente. O mesenquima, ele é um tipo de tecido embrionário que dá origem a diversos tecidos do corpo, incluindo os músculos e as fibras conjuntivas. Bom, a formação da placa vaginal. A formação da placa vaginal é a unificação dos bulbos sinovaginais que se unem para formar a placa vaginal, que é uma estrutura sólida inicialmente. Formação do lúmen. A formação do lúmen acontece com o rompimento das células centrais da placa vaginal e assim cria o lúmen, que é o espaço interno da vagina. Explicando a imagem, no desenho A, mostra o esquema de um corte sagital da região caudal de um embrião feminino de 8 semanas aproximadamente. No B, é um corte transversal mostrando os ductos paramesonéfricos, aproximando-se um do outro. No C, é um corte semelhante em nível mais caudal que ilustra a fusão dos ductos paramesonéfricos, que mostra-se o remanescente septo do desenvolvimento do útero, que separa os ductos paramesonéfricos. No D, é um corte semelhante que mostra o primórdio útero vaginal, o ligamento amplo e as escavações na cavidade pélvica. E nota-se que os ductos mesonéfricos, eles regridem. O desenvolvimento da genitália externa feminina. Em fetos de ambos os sexos até a 7ª semana, a genitália externa é semelhante. As características sexuais específicas começam a aparecer a partir da 9ª semana e se diferenciar até a 12ª. Na 4ª semana, o meséquima forma o tubérculo genital, percussor do pênis ou clitóris, na extremidade da membrana cloacal. O ectoderma cloacal é responsável pelo sinal inicial, desenvolvendo a expressão do gene. Protuberâncias labioescrotais e pregas orogenitais se desenvolvem ao lado da membrana cloacal. O tubérculo genital alonga-se formando o falo primitivo. Em fetos femininos, a uretra e a vagina se abrem em uma cavidade comum chamada vestíbulo. Nessa imagem vemos o desenvolvimento da genitália externa, mais especificamente na figura A do diagrama ilustra a aparência da genitália durante o estágio diferenciado, da 4ª à 7ª semana. Desenvolvimento dos ovários. Durante o desenvolvimento fetal, eles descem da região lombar para a pelve, mas também passam pelos canais inguinais. O gubernáculo conecta-se ao útero, formando o ligamento próprio do ovário e o ligamento redondo do útero. Os ligamentos redondos passam pelos canais inguinais e terminam nos grandes lábios. O processo vaginal, pequenos nas mulheres, geralmente aparece antes do nascimento, mas se persistir é conhecido como canal de Nuque. Nesse desenho esquemático, ele ilustra o desenvolvimento dos sistemas genitais. Na figura A, mostra as estruturas genitais também. Genitália masculina. Na figura B e C, vemos o sistema genital feminino em um feto de 12 semanas. Na C, especificamente, o sistema genital em uma recém-nascida. Distúrbio do cromossomo sexual no desenvolvimento sexual. Nos embriões com conjuntos anormais de cromossomos sexuais, como XXX ou XXY, o número de cromossomo parece não ter importância na determinação do sexo. Se um cromossomo Y normal estiver presente, o embrião se desenvolve como um indivíduo masculino. Se nenhum cromossomo Y estiver presente ou a região determinante do testículo do cromossomo Y estiver ausente, ocorrerá o desenvolvimento feminino.
A perda de um cromossomo X não parece interferir na migração das células germinativas primitivas para cristais gonadais, porque se desenvolvem algumas células germinativas nas gônadas. Os fetos femininos 45X0 com síndrome de Turner, no entanto, dois cromossomos X são necessários para proporcionar o desenvolvimento ovariano normal. Androgena. A síndrome da insensibilidade a andrógenos. Essa síndrome afeta 1 a cada 20 mil nascidos vivos. Pessoas com essa condições têm cromossomo 46, XY e testículos, mas apresenta a genitália externa feminina. A vagina termina em fundo cego e não há útero ou tubas uterinas. Na puberdade, desenvolve características sexuais femininas, mas também não menstruam. A condição resulta da resistência à testosterona, impedindo a masculinização dos testículos. Assim, geralmente são removidos devido ao risco de tumores malignos. A síndrome é recessiva e ligada ao cromossomo. Na foto A, é de uma adolescente de 17 anos de idade com a síndrome da sensibilidade a andrógenos. A genitália externa é feminina, no entanto, ela tem cariotipo 46, XY e testículos na região inguinal. Na fotografia ao lado, é uma fotomicrografia de um corte através dos testículos retirado da região inguinal dessa adolescente, mostrando os túculos semíferos resistidos por células de estoles. Não há células germinativas. Sobre a determinação do sexo fetal, a visualização da genitália externa por ultrassonografia é crucial para detectar fetos em risco de distúrbios graves ligados ao cromossomo X. O exame cuidadoso do períneo pode detectar a genitália ambígua. A confirmação ultrassonográfica dos testículos no escroto, ela fornece a única determinação de 100% do gênero, o que não é possível no útero até o período entre a 22ª a 36ª semanas. Em 30% dos fetos, a posição fetal ela impede uma boa visualização do períneo, que é a área entre as coxas. Quando há diferenciação sexual normal, a aparência da genitália externa e interna ela é consistente com o complemento do cromossomo sexual. Erros na determinação e na diferenciação do sexo, elas resultam em vários graus de sexo intermediário. Avanços na genética molecular, elas levaram à melhor compreensão do desenvolvimento sexual normal e da genitália ambígua. O termo distúrbios do desenvolvimento sexual implica a discrepância entre a morfologia das gônadas, em especial os ovários, e a aparência da genitália externa. Os distúrbios do desenvolvimento sexual, com a sigla DDS, podem ser classificados de seguinte forma: distúrbios do desenvolvimento sexual por causa do cromossomo sexual, incluindo a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter. Segundo, disgenesia gonadal, incluindo os distúrbios do desenvolvimento sexual ovo-testicular, os distúrbios do desenvolvimento sexual testículo XX e a disgenesia gonadal XY. Terceiro, virilização da hiperplasia adrenal congênita. E quarto, distúrbios da ação andrógena. Nessa imagem, nós temos avistas laterais esquematizadas do sistema urogenital feminino. Na imagem A é um sistema normal e na imagem B é um sistema de uma mulher com os cromossomos 46, XX, com distúrbio do desenvolvimento sexual causado por hiperplasia adrenal congênita. Nessa imagem, percebe-se que há um aumento do clitóris e a persistência do seio urogenital que foram induzidos pelo andrógenos produzidos pelas glândulas suprarrenais hiperplásicas. Na primeira imagem, nós temos a bexiga, o ureter, o ovário, a tuba uterina, o útero, o reto,
cortado, a vagina, a uretra e o clitóris normal. Na imagem B, nós temos o útero e as tubas normais, o ovário normal, a vagina. Há um aumento do clitóris, como já foi falado, e a abertura urogenital e também uma persistência do seio urogenital. Sobre a digenesia gonadal, primeiramente começando com os distúrbios de desenvolvimento sexual ovo-testicular. As pessoas com o distúrbio de desenvolvimento sexual ovo-testicular, elas apresentam uma condição intersexual rara. Geralmente tem núcleos positivos para cromatina. Aproximadamente 70% dessas pessoas, elas apresentam constituição do cromossomo 46XX, aproximadamente 20% tem mosaico 46XX ou 46XY. E cerca de 10% tem constituição cromossômica 46XY. As causas dos distúrbios de desenvolvimento ovo-testicular ainda são pouco compreendidas. Ela apresenta um tecido testicular e ovariano em uma gônada ou em gônadas separadas. Sobre os distúrbios do desenvolvimento sexual testicular XX, pessoas com esse tipo de distúrbio de desenvolvimento sexual têm núcleos positivos para cromatina e constituição cromossômica 46XX. Essa anomalia ela ocorre quando o gene SRY é transportado para o cromossomo X, resultando na aparência masculina da genitália externa, embora alguns indivíduos possam ter genitália de aparência ambígua. Os testículos geralmente são pequenos e os indivíduos podem apresentar hiposplasia. Sobre a digenesia gonadal XY, ela apresenta núcleos negativos para cromatina, com constituição cromossômica 46XY. A genitália externa é de desenvolvimento variável, assim como o desenvolvimento da genitália interna, devido aos diferentes graus de desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos. A genitália externa é de desenvolvimento variável, assim como o desenvolvimento da genitália interna, devido a diferentes graus de desenvolvimento dos ductos paramesonéfricos. Essas anomalias são causadas pela produção inadequada de testosterona e do HMAM pelos testículos fetais. Na digenesia gonadal XY completa, os indivíduos apresentam estruturas internas e externas que aparecem gônadas femininas e subdesenvolvidas e não desenvolvem as características sexuais secundárias na puberdade. Falando sobre as anomalias das tubas uterinas, do útero e da vagina, os efeitos das tubas uterinas, eles são raros. Há algumas irregularidades, incluindo os cistos hidáticos, os ósteos acessórios, a ausência completa e segmentada das tubas, duplicação de uma tuba uterina, falta de camada muscular e falha na canalização da tuba. Vários tipos de duplicações uterinas e anomalias vaginais resultam da interrupção do desenvolvimento do primórdio útero vaginal durante a 8ª semana por, primeiro, desenvolvimento incompleto de um ducto paramesonéfrico. Segundo, falha no desenvolvimento das partes de um ou de ambos os ductos paramesonéfricos. Terceiro, fusão incompleta dos ductos paramesonéfricos. Quarto, canalização incompleta da placa vaginal para formar a vagina. No útero duplo, ele resulta da falha na fusão dos ductos paramesonéfricos. No útero bicorno, ele envolve
a duplicação da parte superior do útero. E no útero unicorno, ele se desenvolve quando um ducto paramesonéfrico não se desenvolve, resultando em um útero com apenas uma tuba uterina. Nessa imagem, ela apresenta defeitos congênitos uterinos, assim como essa primeira e essa segunda, que é a continuação da primeira. Na imagem A, nós temos uma vagina normal. O útero é a vagina normal. Na imagem B, nós temos um útero de Delfo, um útero duplo. A ressonância magnética axial, uma imagem ponderada em T2, mostra dois cornos do útero amplamente divergentes. Dois colos do útero separados são igualmente visualizados na imagem. Na imagem C, nós temos um útero duplo com vagina única. Na imagem D, nós temos um útero bicorno, dois cornos uterinos. A ressonância magnética axial, uma imagem ponderada em T2, através do nível da vagina proximal em uma paciente com útero bicorno conhecido. Nota-se o septo vaginal proeminente, aqui na imagem D. Na imagem E, nós temos um útero bicorno com um corno esquerdo rudimentar. Na imagem F, nós temos um útero septado. O septo separa o corpo do útero. Na imagem G, nós temos um útero unicorno. Existe apenas um corno lateral. Dando continuidade, sobre a ausência de vagina e útero, ela ocorre em cerca de 1 em 5.000 nascimentos e resulta da falha do desenvolvimento dos bulbos sinovaginais durante a formação da placa vaginal. As outras anomalias vaginais, nós temos a falha na canalização da placa vaginal, que resulta em atresia, que é o bloqueio da vagina. Ocorre um septo vaginal transverso em aproximadamente 1 em 80.000 mulheres. Habitualmente, o septo está localizado na junção do terço médio com o terço superior da vagina. A falha na perfuração da extremidade inferior da placa vaginal resulta no ímen imperfurado. A anomalia mais comum do sistema genital feminino que resulta em obstrução. Variações na aparência do ímen são comuns. E o ósseo da vagina varia em diâmetro, desde muito pequeno a grande, e pode haver mais de um ósseo. Nessa imagem, nós temos as anomalias congênitas do ímen. A aparência normal do ímen está ilustrada em A e na fotografia em preto e branco, que é o ímen na forma crescenta, normal, em uma criança pré-púbere. A genesia da genitália externa. Bom, as causas da genesia da genitália externa, elas não são completamente compreendidas, mas elas podem incluir anormalidades genéticas, que podem ter algumas alterações nos genes envolvidos lá no desenvolvimento dos órgãos genitais e causam essa malformação. Algumas exposições a teratógenos, que podem ser algumas substâncias que causam a malformação congênita durante a gravidez. Problemas hormonais, deficiências hormonais que afetam o desenvolvimento fetal. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico ele é geralmente feito ao nascimento, através de exames físicos. E em alguns casos podem ser necessário realizar alguns exames adicionais, como a ultrassonografia, os exames genéticos e exames hormonais, para ver como que está a situação do feto. Bom, ela é uma condição extremamente rara, onde o pênis ou o clítoris eles não se desenvolvem durante a embriogênese. E a causa ela é a falha no desenvolvimento do tubérculo genital. E aqui, essa imagem mostra exatamente como que acontece ou como pode acontecer alguma das causas do
da agenesia da genitália externa. Virilização da hiperplasia adrenal congênita. É um distúrbio autossômico que afeta a síntese de esteroide pelas glândulas suprarrenais. Em mais de 90% dos casos é causado pela deficiência de 21-hidrolax, levando à redução de mineralocorticoide e glicocorticoide e à superprodução de androgênios. Nas meninas, isso causa masculinização da genitália externa, enquanto nos meninos, a genitália externa parece normal, mas ambos apresentam crescimento acelerado e maturação óssea precoce. Casos graves podem causar perda de sal e choque de desidratação. As alterações dos genes DAX1 resultam em hipoplasia adrenal congênita ligada ao X. Genitália externa de uma menina de 6 anos de idade que mostra o aumento do clitóris e a fusão dos grandes lábios, formando a estrutura semelhante ao escroto. Essa seta indica a abertura do seio orogenital. Essa masculinização externa é o resultado da hiperplasia adrenal congênita. Desenvolvimento dos canais inguinais. Bom, o que são os canais inguinais? Os canais inguinais, eles formam trajetos para que os testículos desçam da parede posterior do abdômen através da parede anterior do abdômen até o escroto. Os canais inguinais, eles desenvolvem-se em ambos os sexos, devido ao estágio morfologicamente diferenciado do desenvolvimento sexual. Bom, o desenvolvimento do gubernáculo é uma estrutura de tecido conjuntivo que se desenvolve a partir do polo caudal da gônada. Ele passa obliquamente através da parede abdominal anterior em desenvolvimento, formando o trajeto do futuro canal inguinal. Formação do processo vaginal. O processo vaginal é uma evaginação do peritônio que se desenvolve ventralmente ao gubernáculo. Ele hernia através da parede do abdômen, seguindo um trajeto formado pelo gubernáculo. Esse processo leva consigo extensões das camadas da parede do abdômen, formando coberturas do cordão espermático e dos testículos. Formação dos canais inguinais. A abertura da face transversal, produzida pelo processo vaginal, torna-se um anel inguinal profundo. E a abertura da aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen forma um anel inguinal superficial. A imagem, ela mostra a formação dos canais inguinais e a descida dos testículos. Na imagem A, é um corte sagital de um embrião de 7 semanas, mostrando o testículo antes da descida da parede posterior do abdômen. No corte B e C, são cortes semelhantes, aproximadamente na 28ª semana, mostrando o processo vaginal e o testículo começando a atravessar o canal inguinal. Observa-se que o processo vaginal leva as camadas faciais da parede do abdômen antes dele. Na figura D, é um corte frontal do feto, de aproximadamente 3 dias depois, ilustrando a descida do testículo posterior ao processo vaginal. O processo foi cortado do lado esquerdo para mostrar o testículo e os ductos deferentes. Na imagem E, é um corte sagital de um recém-nascido do sexo masculino, mostrando o processo vaginal comunicando-se com a cavidade peritoneal.